Há um salmo tão lindo, Salmo 19, diz assim, ó: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Um dia fala outro dia, uma noite revela outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Mas são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que ele não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha, meu resgatador. Você está lembrado há um ano? Há um ano a gente estava em casa, sentado no sofá, alguns de pijama, os homens, quem usa pijama de pijama, e as mulheres bebidóias, um de pijama e outro de bebidó, para não confundir. Comendo um pedaço de pão de frente à televisão para assistir o culto. Olha para mim. Eu disse: Senhor, muito obrigado que a gente voltou a cultuar na tua casa. Amém, gente? Então, eu sei que foi difícil, tem sido difícil, mas olhe os avanços de bênção que já tivemos. Estávamos um ano em casa, não tinha nem perspectiva de quando voltaríamos. Estamos aqui, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando assim o coração quiser assim ficar saudosista demais, que a gente fica às vezes, quando é que volta o normal? Talvez nunca, né? Talvez nunca. Por quê? Porque o deserto que a gente tem atravessado, ele vai cessar. Ele vai cessar. E o deserto do cristão, o deserto que a igreja passa, ele direciona, né? A gente é encaminhado ao lugar de descanso, à Canaã celestial. Então, sempre depois de um grande deserto nas nossas vidas, a terra prometida nos aguarda. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Sempre, Saulo. Sempre que tem um deserto, você pode ter certeza que a terra prometida nos aguarda. Então, qual é a chave? É perseverarmos, Lívia. Perseverarmos enquanto estivermos no deserto. Ainda estamos no deserto da pandemia. O coronavírus continua sendo uma ameaça, mas louvado seja Deus que a cada dia esse troço vai passar. Esse troço está passando. E nós, pela graça de Jesus, estamos sobrevivendo, estamos de pé. Gente nova chegando na igreja, gente que quer se batizar. Até coloquei uma postagem hoje lá, convidando que eu tenho um grupo de transmissão fora da igreja. E disse: se você estiver sem igreja, se nesse tempo da pandemia você esfriou e ficou sem igreja, né, volte para a igreja. Volte para a casa de Deus. Né? Não precisa nem ser nossa igreja, não. Eu falava de qualquer igreja. Vá à igreja. Volte para a igreja. Né? Parar com a desculpa da pandemia. Não, gente, vamos parar. A gente não para de trabalhar, a gente não para de estudar, a gente não para de se divertir, a gente não para de ir à praia. Né? Vamos parar.
e vamos voltar a cultuar como é dever e deve ser também um prazer para cada cristão. Que momento agora teremos tão especial, né? Então, que as palavras dos nossos lábios, podemos até transliterar assim, que os louvores da nossa boca e a meditação fruto desses louvores sejam de todo o coração e sejam agradáveis ao nosso Deus, nossa rocha e nosso Redentor. Vamos começar dando uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Vamos louvá-lo. Vamos louvar. Vem, esta é a hora da adoração, porque toda língua confessa ao Senhor e todos os povos se dobram diante dele. Com as palmas. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vamos de início. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. E que toda língua confesse ao Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Então diga, vem. Vem, 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 vem. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Quando eu canto essa canção, eu me lembro sempre de Josué. Algumas vezes eu me lembro de Josué. Ele para assim diante do povo e diz assim: olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, meus irmãos, é sim uma decisão, é uma escolha de servir a Deus. A gente não pode se deixar levar pela situação, circunstância, aquilo que a gente está vivendo, a pandemia, a dificuldade, o deserto. Se serve a Deus no deserto. O povo, mesmo no deserto, continuou servindo a Deus. Construíram um tabernáculo, estruturaram todo um culto, toda uma liturgia feita no deserto. As leis foram dadas no deserto. Então, por favor, vamos ser maduros nesse tempo tão estranho que nossa geração vive. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, caminhando no deserto, sim, é possível e devemos servir ao nosso Deus. É esse Deus que é digno de glória, de majestade, de honra e de louvor. Vamos passar uma música nova, tá certo? E eu quero que a igreja nos acompanhe olhando no Data Show, tá certo? A gente vai passar uma vez, depois vamos todos juntos, tá certo? A igreja pode acompanhar com as palmas.
Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida Glória e majestade. Glória e majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graças, danças de alegria, pois convém louvar-te, Aleluia. Senhor. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém. Pois convém louvar-te, ó Senhor. As trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Glória a Jesus. Se você tem asma, não cante. Mas eu acho Boa. que para um ensaio foi bom, não foi, pastor? Foi ótimo, ótimo. Agora vamos para valer. Vamos para valer? Bora. Vamos dar o nosso melhor louvor ao Senhor. Com palmas. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, já te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor.
Quantos podem aplaudir ao nome do Glória! Senhor? Linda canção. Olha, sério, vem cá. Essa canção, presta atenção. Essa canção não dá pra gente cantar assim. Não, cadê Zélia? Zélia, tem que ter um negócio, não tem? Assim, dois pra lá, dois pra cá, não tem? Tem. Que ela fica ali doidinha, tentando soltar. Não tem como não balançar, gente. Não tem pecado algum, pois não estamos sensualizando nada, estamos nos balançando aqui diante do Senhor para a glória dEle, para a honra dEle, em alegria, por a gente estar aqui cultuando na casa dEle, não estamos mais em casa, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque pelo sangue de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Ele é o único digno de receber a glória e o poder. Vamos acalmar o nosso coração. Aproveitar o momento do louvor, o momento desse hino, para ter um momento de intimidade com o Pai. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos ao único que é digno de receber Toda honra e glória, a honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, te adoramos. adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós vamos cantar novamente. Faça desse momento um momento de consagração ao Senhor. Consagre a sua vida, consagre a sua família, consagre seus bens ao Senhor, ao único digno de honra, de glória e de louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor, nós agora expressamos
esse louvor numa forma de oração. E nós queremos dedicar a nossa vida diante de Ti. Relembrar isso a nós mesmos todos os dias, como é importante, Pai. Uma dedicação da vida a cada amanhecer. Um momento na parada, ó Deus, dessa correria que nós temos tido, que nem temos consciência tantas vezes. Já acordamos com 1001 coisas na cabeça, já ligamos a TV, já acessamos redes sociais, mas não estamos, nem pensamos em Ti, não meditamos na Sua palavra. Senhor, por favor, faz com que o nosso coração volte a centrar nas coisas que importam, ó Pai. Naquilo que de fato, ó Deus, vai permanecer, vai perdurar e levaremos para a eternidade. Ó Deus, tantos estão vivendo em desertos da fé, desertos no casamento, desertos nas emoções, desertos com igreja, dentro de igrejas e sem igrejas, desertos nas finanças, ó Pai, desestruturadas, pessoas endividadas. Ó Senhor, são tantas questões e tantos desertos que pessoas queridas, preciosas para Ti estão vivendo. E às vezes em meio a essas lutas é mais confortável fazermos como faziam os israelitas no deserto e recorriam ali e apontavam para Moisés e blasfemavam tantas vezes do Senhor e eram ingratos contigo. Senhor, nós reconhecemos que temos pecado, nós reconhecemos que às vezes, ó Pai, somos ingratos, pois nem paramos para agradecermos o pão nosso de cada dia, não paramos para pensar, Senhor, como somos privilegiados por estarmos vivos, por termos um trabalho, um lar. Meu Deus, como somos privilegiados, porque para a grande e esmagadora maioria de nós, essa enfermidade não trouxe maiores danos. Sim, Pai, mas há tantos que sofrem ainda o luto. Aqui mesmo em nossa comunidade, em nossa casa de fé, há tantos que perderam seus entes queridos. Mas louvado seja o Senhor pelo seu trabalhar em seus corações. Louvado seja o Senhor, Pai, pela vida de Zélia, pela vida de Cícero, pela vida de João Tiago, Lu, pela vida, Pai, desses preciosos irmãos que perderam seus entes queridos. Pai querido, só o conforto do Senhor, só a Tua preciosa mão para operar tamanho milagre. E nós reconhecemos aqui a Sua bondade, a Sua proteção, o Seu cuidado em meio aos desertos que estamos vivendo. Obrigado, Senhor, por ser conosco, no nome de Jesus. Coloque seu coração agora diante do Senhor. Coloque diante da presença dEle e se derrame diante dEle. Peça um avivamento pessoal na sua vida. Peça para Deus falar com você aí, vá. Diga, Senhor, fala comigo. Quero sentir Sua presença. Eis-me aqui. Sei que estás aqui. Outra vez diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu
Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, santo, glorioso, maravilhoso, majestoso, Deus bendito e eterno, Pai querido, Emanuel, Deus conosco. Oh, aquele que não toscaneja, aquele que não dorme, nosso refúgio, nossa fortaleza, o socorro bem presente no dia da angústia. Oh, Pai amado, a Ti adoramos e a Ti celebramos nessa noite, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, Rei meu e Senhor meu. Vamos sentar, meus irmãos. Felipe estava pensando em vocês hoje e orando. Felipe também passou por uma perda muito grande. Seu pai também faleceu, mas está aqui. Ele, Vanessa, Lara, diante do Senhor. É Deus mesmo, meu filho, que faz essas coisas com a gente. Um ano duro, hein, Vanessa? Nos hospitais, né, minha filha? Já acostumou? Graças a Deus, meu filho. Faz um ano duro, né? Né? Tem que ter um cuidado, né, com isso, muito grande no coração. A gente está sempre orando pelos profissionais de saúde e precisando conversar. Meus queridos irmãos, se a gente não tiver um exercício diário, sabe, Eduardo, de perdão, de gratidão, a mente, como diz as Escrituras, ela vai ficando cauterizada, sabia? Vai ficando cauterizado, e aí a gente vai deixando as coisas passarem. E aí aquilo que o Espírito sinalizava, sabe, Luciana, como errado, não é mais errado.
de tanto aquilo ser massificado no nosso meio, ou em nosso coração, ou em nossos atos, né? Aquilo vai ficando como que no automático. E a gente vai aceitando uma vida distante do padrão de Deus, Ricardo. A gente vai aceitando a frieza como normal. É só uma temporada. Quando na verdade não é uma temporada, já é um estado estabelecido de distanciamento de Deus, da sua palavra, da oração, do Espírito, da igreja, do amor. Meus amados irmãos, é por isso que todo dia a gente precisa perceber que nós somos pecadores. Todo dia teu pastor ora o Pai Nosso, não como um ritual, mas como um balizador no início das suas orações. E eu me lembro, perdoa os meus pecados, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Dívidas ali são ofensas. A versão católica é mais apropriada, eu acho. Não esqueça disso, não. Não se distancie, não, da palavra, da oração, da igreja. Domingo eu vou. Quarta-feira eu vou. Nunca chega a quarta, nunca chega domingo. Depois eu me envolvo de novo. Eu sei que tem tempos complicados. Tem tempos que você precisa se dedicar. E mais agora na pandemia, você precisa dar um gás, por exemplo, no seu comércio. Né? Aí tem que sair, às vezes, de uma equipe da igreja. Não tem nenhum problema com isso, não, gente. Agora, a problematização é quando isso vai passar a ser uma constante, missionário Luciano, na nossa vida. Uma constante. E o freio chega quando? E quando é que chega o freio? Para a gente voltar a se envolver com as coisas de Deus. Para a gente voltar a buscar o Espírito. Para a gente voltar a ler as Escrituras. Para a gente voltar, sabe, a pedir a Deus, aquece o meu coração de novo. Gente, uma das advertências, a igreja mais top lá no Apocalipse tinha doutrina, tinha conhecimento. Era uma igreja que rejeitava obras infrutíferas, obras do mal, estava ali, zelosa. Mas Deus diz, vocês deixaram o primeiro amor de vocês. Essa é a minha queixa contra vocês. Não adianta um aprimoramento doutrinário sem um coração aquecido. Não adianta um púlpito que, sabe, transmite tanto e aprofundado conhecimento, mas que não aquece as almas, mas que não aquece o coração. Nós precisamos de um avivamento pessoal, meus irmãos. Nós precisamos acordar pela manhã e o nosso primeiro pensamento precisa ser novamente o Senhor. Precisa ser a gratidão. Senhor, que bom, acordei novamente. Isso é uma prova que a sua misericórdia já me visitou. Você já parou para pensar sobre isso? Você acordou, meu irmão. A misericórdia já visitou você. Porque há tantos que morrem dormindo. Deve ser legal, hein? Fui dormir com Elemar, acordei na glória. Pensa que negócio massa. Não porque deixei Elemar, mas porque o meu Senhor é mais interessante. Ainda bem que ela não está aqui. Meus irmãos, retomemos. Nossa jornada bíblica voltou. Nós vamos ampliar para... Achamos que tínhamos 70 lugares, mas não tem 70 lugares, tem só hoje 54, né, Diácono Zemar? Mas domingo vamos ter 70 lugares aqui. Não retire, por favor, né? Temos que ficar desse jeito, porque se entrar uma fiscalização é R$50 mil. E mesmo que a pessoa seja o casal, a mesma família, tem que ficar assim, distanciados, né? 1,5 metro para lá, 1,5 metro para o fundo. Então, domingo vamos ter aqui 70 lugares. Nossa jornada bíblica domingo nem tem jornada bíblica, né? Que é o Dia dos Pais, a gente sempre tem essa folga. Então, a gente vai ter o culto noturno, vamos ter que fazer lista novamente. Eu sei, gente, é cansativo, é chato, mas vamos imaginar o seguinte, olha, amanhã, presta atenção,
A gente precisa de perspectiva para a gente, às vezes, moldar o nosso coração, desmungangar o coração. Tá bom? Precisamos de perspectiva. Presta atenção. Amanhã diz assim, tu recebe um recado. No Banco do Brasil, mais próximo da sua casa. Aí o Banco do Brasil, mais próximo da tua casa, é Cabedelo. Não tem João Pessoa, é Cabedelo ou Conde. Ó, presta atenção. Tu tem que pegar um Uber ou um alternativo, eu não sei. Você tem direito a receber R$4.000. Olha, já sorriu, vou deixar que sorriu ali. Chega a dizer assim, uma pastor mesmo? Pode ir agora? Aí diz assim, mas você tem que botar um nome na lista. Alguém deixaria de botar nome? Era ligeiro demais. Olha aí. Tá vendo? R$50.000. Não tem como. Então, a gente precisa entender isso. Eu sei que é desagradabilíssimo. Lista, bota nome, tira nome, às vezes dá um negócio errado, aí a coxinha queimou, aí tem que... Não pode, é um moído da peste, não é, Luciana? É um moído da peste. Eu sei, gente. Mas vamos fazer esse esforço juntos. Aí a gente tem agora também não pensar só para a gente aqui dentro, Ricardo. Tem os de fora que estão chegando. Amém, gente? Glória a Deus, os visitantes estão chegando, gente se convertendo, Deus visitando nossa igreja de novo. Isso é maravilhoso. Aí tem que deixar um espaço para essas pessoas queridas. Aí tem que deixar um espaço para a gente que não pode de jeito nenhum vir, por exemplo, na quarta-feira e não pode vir domingo de manhã que trabalha. Aí fica para o culto à noite. Aí a gente está nessa impasse aí, né? De fazermos os 2 cultos, ou jornada bíblica e culto, pela manhã. Aí, assim, a gente sabe que pela manhã sempre nós somos mais preguiçosos, né? Pela manhã, se eu pudesse só vir no culto pela manhã. Eu tenho que estar aqui os 2, mas se eu pudesse só vir de manhã, que eu gosto mais pela manhã. Né? Mas eu queria que você compreendesse isso. Coloquei isso lá no grupo, né, para a gente discutir juntos. Isso foi provocativo para saber como é que estava. Você tinha ali, Giovanni, os interesses pessoais. Que às vezes rola, sabe? Rola esse negócio. Não, de manhã eu não posso. Não tenho, não rola. Mas eu vi, graças a Deus, a igreja preocupada em resolvermos juntos. Foi uma pitadinha ali pastoral para sondar corações. E eu fiquei tão feliz porque eu vi ali gente madura, que não estava defendendo seu quinhão, não estava defendendo o seu, mas estava preocupado no nosso. E é assim que a gente caminha juntos. Uma casa dividida não prospera. Amém, gente? Então, assim, olha, domingo, vamos liberar a lista. Eu pedi para a Ana liberar. Fique atento lá no grupo lá, por favor. Nós vamos receber o pastor Augusto, vai estar aqui pregando domingo à noite. Né? Serão só 70 lugares. Né? 70 lugares. Aí você já trabalha e você convide alguém. E você pode botar o seu nome do convidado. Mas se você, porventura, assim, não vai dar para eu ir. Aí na sexta-feira está com essa impressão. Deve ser maligno esse negócio. Um negócio não. Mas pode acontecer. Aí você tira lá o seu nome. Eu sei que é complicada essa logística, mas é necessária para a igreja não ser multada, para a gente continuar assim, atendendo todo mundo. Tá bom? Então, domingo de manhã não tem atividade. Domingo à noite, 70 lugares aqui. Não retire as fitas. Ao chegar, mantenha esse distanciamento. Porque se chegar uma fiscalização, nós não somos envergonhados, nós não somos impedidos. Todo mundo, né, com as devidas, com máscara, lá faz a leitura, tem o álcool gel, tem tudo direitinho. Então eu quero pedir essa compreensão sua, essa gentileza, esse esforço, a gente, né, fazermos isso juntos, tá bom? Eu queria também agora pedir que você oferte ao Senhor, porque amanhã temos um grande desafio. Nós temos o nosso aluguel. É dia sem que o pastor fica preocupado. Mas ainda mais dependente de Deus. Nada como um aluguel para o pastor orar mais. Meus irmãos, faça com liberalidade, faça com alegria, dê o seu dízimo, dê um glória e faça um pix, sabe? Se envolva com esta obra aqui. Se envolva com esta obra. Domingo eu disse uma palavra bem assim dura. Olha, se você não faz isso com alegria, sabe? Também não faça não. Se você não faz
sabe, com amor. Não faça também não. Com peso no coração, não faça realmente não. Sempre falamos isso. Reitero ainda mais. Mas eu quero lembrar que esse é um compromisso de todos nós. Se envolva, faça isso. Tá bom? Tem sido dias assim, bem apertados, bem difíceis. Mas nós estamos prevalecendo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus os abençoe. Socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Graça e paz, irmãos. Estenda as suas mãos para cá. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças por esse momento, ó Deus. Venha abençoar o fiel, venha abençoar aquele, ó Deus, que não pôde contribuir, mas sente o desejo no coração, ó Deus. Abre oportunidades, ó Deus. Vem trazer essa oportunidade para o teu irmão poder contribuir na tua casa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa também aquele que vai administrar esse dinheiro, ó Deus, que seja para a honra e glória do teu nome, tão somente. Amém. Pudemos atender ontem uma família com cesta básica, mais uma família, graças a Deus, podemos atender. E é tão bom. Então, traga também sua cesta básica, seu alimento. Nós vamos dar início hoje, meus irmãos. E queria... Desculpa, nem apresentei você, Sandra. Deus te abençoe, Sandra. Sandra é a mãe de Joyce, é Joyce? É? Sandra, seja bem-vinda, viu, querida? Deus te abençoe. Tá Josias novamente com a gente aqui, né, Josias? O que é que nós vamos dizer para eles? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Bem-vindos. E nós vamos começar hoje uma série de mensagens que a gente está devendo muito aqui na igreja. E vamos voltar a falar nas quartas-feiras de uma temática que é pertinente e importante para todos nós, que é família. Muitas famílias se desestruturaram, muitas famílias ficaram assim, um abusado de tanto estar junto direto assim, 24 horas quase que por dia. É tanto negócio zap online que, né, vai ali, vem ali. Hoje eu sou até monitorado, eu não sabia isso não, sou monitorado eu. Minha filha me fica monitorando, pai está em tal lugar, pai está em tal lugar. Pia, devia ser agente secreto. Então nós vamos tratar dessa temática familiar a partir dessa quarta-feira, pelo menos assim, um mês ou dois, falando sobre princípios de família, falando sobre dinâmicas de família, criação de filhos, vida financeira, casamento, e a gente vai estar abordando, né, tanto com, eu vou pregar, hoje, por exemplo, é o missionário Luciano, vou convidar diáconos lá da Igreja do Cristo, né, a gente está planejando também uma palestra sobre educação financeira, com um irmão que é psicólogo e gestor e trabalhou mais de 30 anos no Bradesco, palestra sobre educação financeira para quem? Para homens, mulheres, jovens, né? Como reestruturar ou como aprender a estruturar, né, um pequeno comércio, a própria casa nessa questão, e ele é um especialista nisso, foram 30 anos trabalhando nessa área. Vamos trazer também, né, abordar a parte de psicologia, né, trazer uma psicóloga cristã para palestrar para nós, né, e serão nesses momentos mesmo, né? A gente vai cultuar e depois vamos abordar essas temáticas aqui, e eu creio que será um tempo de muito, muito proveito para todos nós, e um tempo que eu também vou estar sentado e recebendo e aprendendo, tá bom? Missionário Luciano, querido, e a Elisângela vem aqui ajudar.
Meus irmãos, uma boa noite. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua igreja nessa noite. Amém. Tudo em paz, meu irmão? Se serve de consolo para o irmão, eu nem vi. Eu não vou mentir. É verdade. É um gato, homem desse. Eita Jesus. Sinal que a noite vai ser emocionante. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós começamos quinta-feira da semana passada essa temática que foi falada hoje à noite pelo nosso pastor Abílio, porque nós concluímos a exposição das cartas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, lá na nossa congregação do Valentina. Então, Deus colocou no meu coração, e além do que, nós já vínhamos conversando também com o pastor Abílio em nossas reuniões semanais, que essa temática família, ela é muito urgente e é muito cara também para a igreja. Então, falar sobre família não é chover no molhado, mas falar sobre família é priorizar aquilo que é mais agradável aos olhos de Deus. Então, falando sobre família, e não tem, meus irmãos, como falar no assunto família, tocar na temática família, sem que nós comecemos pelo princípio da família. E como é que começa uma família, meus irmãos? Com um casamento. Porque sem casamento não se forma uma família. Então, para falarmos de casamento nessa noite, nada melhor como começarmos no início de tudo, na origem de todas as coisas. E qual é o livro que fala sobre a origem de todas as coisas? Gênesis. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo número 2. E quando você encontrar, por gentileza, e reverência à palavra de Deus, fique de pé, por favor. Gênesis capítulo 2, nós leremos dos versos 18 até o verso 25. E eu vou pedir ao pastor Abílio que faça a leitura com a voz de Cid Abílio Moreira, por favor.
Mais uma vez, Senhor, agradecemos pela leitura deste verdadeiro tesouro que nós temos em nossas mãos, que é a Tua Santa Palavra. E que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quando nós falamos sobre casamento, nós lembramos que um casamento é formado entre um homem e uma mulher. A minha pergunta nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, existem muitas diferenças entre homens e mulheres? Me ajudem, por favor, em suas respostas. Oui? Oh, thank you so much. Irmãs, qual é o estilo de filme preferido das irmãs? Por favor. Comédia romântica. Eu escutei outras coisas aí. Além do que, culinária não é filme não, diácono. Comédia romântica. Quer ver como os homens são iguais? Homens. Olha, se eu fosse resumir, como o diácono Vieira falou, Rambo, eu resumiria em tiro, porrada e bomba. Porque tem tudo disso no filme do Rambo. Homens são diferentes de mulheres. Quer ver outra coisa? Homens, estilo preferido de perfume, não é marca não, é o tipo de perfume. Amadeirado, praticamente um tronco de árvore. Irmãs, as formigas de plantão, mulheres gostam de perfume doce ou levemente adocicado. Algumas irmãs gostam de perfumes mais masculinos, mas a maioria das mulheres gostam de perfumes mais adocicados. Tem uma aqui que é infalível. Reunião de homens e reunião de mulheres. Irmãs, o que é que vocês levam de comida para a reunião das mulheres? E vai comer o quê? É de mulheres mesmo, irmão. É só para mulheres. Porque o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos é que mulheres gostam de levar pratos muito bonitos e uma boa parte delas gosta de levar pratos salgados. Eu não sei por quê. Lá na igreja do Valentina, por exemplo, quando tem reunião das mulheres, eu já vi chegar de lasanha, eu já vi chegar fricassê, tapioca, panqueca. É por Valentina, pastor. É mulheres, são mulheres, pastor. Agora, homens, na reunião dos homens, o que é que os homens costumam levar? Bolo, café e refrigerante. Eu nunca participei de uma reunião de Daniéis dessa igreja que não tivesse pelo menos uns 3, 4 litros de refrigerante, umas 2 garrafas de café e pelo menos uns 4 tipos de bolo. E o diácono Josemar fica doidinho, rapaz. Não passa um bolo que ele não experimente. Homens são diferentes de mulheres em muitas coisas, em muitas coisas. Lá no Valentino eu perguntei sobre músicas, mas eu vi que não deu certo, eu vou passar aqui também. Eu também não vou perguntar sobre perfumes. Aliás, sobre músicas. Mas quer ver, irmãs? Homens esquecem alguma coisa? Olha, por exemplo, eu não conheço homens que esqueçam toalhas molhadas em cima da cama. Irmãs, homem não esquece não, né? O senhor não, mas tem homem que está esquecendo por aí que... É verdade, é verdade, é verdade. Quer ver outra? Homem não esquece sapato no meio da casa. Aonde, irmãs? Onde é que homem deixa sapato no meio da casa?
na sala. Sabe por que o homem esquece sapato na sala? Porque ele já deixa pronto para o próximo culto, aleluia. Que é para não dar trabalho. Olha, homem não aperta tubo de creme dental na metade. Só no final, né? E as mulheres? No gogó. Diácono Paulo, nós estávamos no curso para casais o ano passado, e aí levantou-se um conflito desses. E aí o que é que eu aprendi e sugeri para os outros casais? Para aqueles que gostam de apertar no meio do tubo, ou você se junta a ele ou a ela, ou então você se conforma, entrega a Deus e começa a puxar o creme dental do final para o começo, todo dia. Porque senão vai estressar a tal ponto que vai perder a vontade de escovar os dentes. Pronto, e fique banguelo, em nome de Jesus. Pronto, tá vendo que tem alternativas? Homens são diferentes de mulheres, meus irmãos, e louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque nas diferenças é que nós também encontramos unidade. E quando nós nos deparamos com casamento, e casamento é constituído, meus irmãos, por quem? Um homem e uma mulher, que vêm de locais diferentes, com ensinamentos diferentes, culturas diferentes. Aí Deus teve a brilhante ideia de colocar essas duas criaturas dentro de uma casa só, e louvado seja Deus que tem dado certo. Aliás, segunda-feira, Deus me deu o privilégio de completar 22 anos de casado ao lado de Elisângela, minha digníssima. Essa mulher vai para o céu direto, sem escala. Porque quer aguentar 22 anos esse cego chato, abusado, é fácil não. Não é fácil não. Mas louvado seja Deus por isso. E quando nós nos deparamos com esse texto, onde nós encontramos o começo do casamento, o começo da união entre um homem e uma mulher, essa instituição que é agradável aos olhos de Deus, que é a menina dos olhos de Deus, o casamento. E aí quando nós nos deparamos com o que Moisés escreve, inspirado por Deus, aí no versículo 18, e Moisés vai dizer, e não é bom que o homem esteja só, então farei para ele uma auxiliadora que lhe seja correspondente. Meus irmãos, nós já podemos de cara tirar alguns ensinamentos desse primeiro versículo. Sabe por quê? Porque quando Deus criou primeiro quem? O homem. Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Nós poderíamos até mudar ou acrescentar. Era péssimo que o homem estivesse só. Então Deus resolveu, na sua infinita sabedoria, fazer para o homem uma mulher que seria a sua auxiliadora, que seria a sua correspondente, a sua esposa. E nos planos de Deus, meus irmãos, Deus quis que este homem e esta mulher, juntos, tivessem relações sexuais, intimidade sexual. E isso aqui não é obscenidade, isso aqui não é pornografia, isso aqui é bíblico. E relação sexual dentro do casamento, além de bíblico, é santo. Dentro do casamento. Entre casais casados. E isso é uma bênção. O problema é que entrou o pecado. E quando entrou o pecado, inclusive, esse relacionamento ficou comprometido. Vocês hão de se lembrar, por exemplo, quando o homem e a mulher desobedeceram. O que foi que eles fizeram lá no Jardim do Éden? Se esconderam atrás de uma moita, de um mato lá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o pecado corrompeu o relacionamento entre o homem e a mulher. A consequência do pecado, pelo fato de o homem e a mulher terem dado ouvido à serpente ou a Satanás,
Porque o que foi que Deus disse para o casal? Que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles comessem, eles morreriam. Aí o que é que chega a serpente para Eva e vai dizer o quê? Ele distorce a verdade de Deus. Ele vai dizer, não, certamente você não morrerá. Fique tranquila, Eva, pode comer à vontade desse fruto. Você não vai morrer. E para completar, dê também para o seu esposo. Deixa ele comer também. E aí, como o irmão disse, já era, meu nome é tchau. E dançaram os dois e foram expulsos do jardim. Foram expulsos da presença de Deus. E ainda hoje nós encontramos Satanás distorcendo a verdade de Deus e comprometendo o relacionamento de muitos e muitos e muitos casais. Você quer ver outra coisinha aqui? Quando Moisés fala que Deus fez uma auxiliar para o homem. Irmãs, o que é que uma auxiliadora faz? Ajuda. Deus deu um mandato ao homem que ele deveria cuidar da terra, ele deveria proteger a terra, ele deveria guardar aquela terra, cultivar aquela terra. Mas era necessário que ele tivesse ali uma auxiliadora, uma ajudadora. Mas olhemos mais adiante um pouco, porque Deus deu um mandato cultural ao homem. Ele deveria cultivar a terra. Mas este mesmo mandato cultural vai dizer também que o homem deveria cultivar a terra. Mas aí entra também o cuidado com a sua esposa. O homem deveria cuidar da sua esposa. O homem deveria proteger a sua esposa. O homem deveria amar a sua esposa. E o que nós precisamos entender é isso. Casamento é isso. É nós homens. Porque a responsabilidade maior no casamento é de quem? É do homem. Coube ao homem cuidar da terra, mas também coube ao homem cuidar da sua esposa, cuidar da sua auxiliadora. O problema é que hoje em dia nós encontramos, meus irmãos, um certo desencontro com esta palavra, um mal entendido com essa palavra. Porque quando nós sabemos que Deus deu autoridade ao homem para que fizesse tudo isso, para que liderasse a sua família, acontece que a autoridade é diferente de autoritarismo. Deus fez homem e mulher iguais. Se você der uma olhadinha aí no capítulo 1 de Gênesis, verso 27, Moisés vai dizer que Deus fez homem e mulher conforme a sua imagem, iguais. Acontece que homens e mulheres não são superiores ou inferiores. Eles todos foram criados conforme a imagem de Deus, mas Deus deu responsabilidades diferentes a homem e a mulher. Coube ao homem cuidar de tudo, resolver os problemas, e cabe à sua esposa ser aquela auxiliadora, aquela que anda juntinho. Mas aí Satanás tem distorcido essa verdade. Satanás tem mudado essa situação. O homem não é superior à sua esposa e a esposa também não é superior ao seu marido. Precisa que os dois andem ali juntinhos. Quando Deus fez homem e mulher, Ele sabia que deveria ser desse jeito. Os dois andando juntinhos. O marido tomando conta das situações e a sua esposa ali ao seu lado. Essa era a vontade de Deus. E continua sendo, porque Deus é imutável, Ele não muda. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para todos nós. Casamento não mudou. Do jeito que começou lá no Jardim do Éden, precisa ser até hoje. Homens. Tem homem nessa igreja? Sejam líderes das suas casas. Liderem as suas casas, as suas famílias com autoridade. E vocês, esposas, tem mulher aqui nessa igreja? Honrem seus maridos, respeitem a autoridade dos seus maridos e fiquem lá, juntinho dele, lado a lado ali. De preferência,
do lado esquerdo. Porque se o homem for atravessar a rua com a esposa e vier o carro, o homem pula na frente e você pula para trás. E aí o carro bate nele e você escapa. Aí no verso 19, Moisés vai dizer: e Deus mandou que Adão desse nome a todos os animais, tanto os do campo, tanto os que andam pelo chão, quanto as aves do céu. E o nome que Adão desse, este ficaria. Lembrando, meus irmãos, Deus criou primeiro o homem. E a obrigação, a autoridade, precisou ficar nos braços, nas mãos do homem. Então o homem começou lá. E ele viu que o leão tinha uma juba grande. E Adão disse: esse tem nome, esse tem cara de leão, vai ser leão. Ele viu o pavão todo coloridão e disse: esse vai se chamar pavão, porque esse está muito colorido. Mas talvez vocês estejam se perguntando agora, se nós estamos falando de casamento, por que é que Moisés começou a falar de bichos aqui? É para que nós entendamos. E a autoridade, o serviço foi dado a Adão, e Eva não tinha sido ainda criada por Deus. É para que nós homens não nos esqueçamos que essa responsabilidade foi dada a mim e a você. E Deus não delegou essa responsabilidade para a mulher. Somos nós que precisamos tomar conta dessa situação. Mas aí, quando a gente olha Adão colocando o nome nos bichos, e aí nós observamos, meus irmãos, por que ainda existem alguns naturalistas, aqueles evolucionistas que acham que o homem descende do macaco? Se, afinal de contas, é Adão que está colocando o nome nos bichos, por que acham que nós, homens e mulheres, descendemos do macaco? Ainda existem aqueles que acreditam que os homens, os primeiros homens, nossos primeiros pais, eram seres primitivos. E o que nós vemos aqui é Adão profundamente conhecedor de zoologia, porque sabia tudo de bicho. Adão, profundo conhecedor de botânica, porque sabia tudo de plantas. A gente pode até cometer uma inferência aqui, dizer que Adão era um agrônomo, porque sabia tudo da terra. Um geólogo, porque ele sabia tudo ali do ambiente, do solo. Adão era profundamente inteligente. Então, essa história de que o homem veio do macaco, que o homem o ser primitivo era ignorante. E aí eu preciso fazer uma confissão aos irmãos. É necessário ter mais fé para acreditar que no comecinho de tudo era uma ameba que ganhou um rabo, aí virou um girino. E esse girino perdeu um rabo, aí virou um sapo. Aí esse sapo ganhou um rabo, virou um macaco, que perdeu o rabo e virou um homem. Tem que ter mais fé para acreditar numa história dessa do que simplesmente acreditar que Deus é criador de todas as coisas que existem nos céus e na terra. Eu não sei. Bom, se eles preferem acreditar nessa história estapafúrdia, problema deles. Mas eu continuo sendo criacionista e creio que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas aí nós chegamos no versículo 20 e vai dizer lá Moisés que após Adão ter colocado o nome em todos os bichos, aí Deus fez a mulher. E vocês já pararam para se perguntar, por que é que Deus primeiro mandou Adão colocar o nome nos bichos para depois criar a mulher? Aí. Oi? Eu tenho a ligeira impressão que ainda hoje Adão não tinha terminado de colocar nome nos bichos tudinho. Vocês já imaginaram a situação? Adão está lá vendo uma zebra. Aí Eva ia chegar para Adão. Mas Adão, esse bicho preto e branco, esse bicho podia ser pelo menos vermelho e preto, que era mais bonitinho. Essa lista em pé não podia ser deitada não, ou quadriculada.
ou menos preto, ou menos branco, ou mais preto. Talvez a mulher olhasse para o pavão e ia dizer: Adão, esse bicho está colorido demais, me chega dói no olho. Diminui um pouquinho da tonalidade desse bicho aí. Ó. Olha esse camaleão aí, ó. Uma hora é verde, uma hora é azul. Esse bicho tem o olho muito esbugalhado para fora. Ô bicho feio danado. Eu tenho a ligeira impressão de que Adão ainda não tinha terminado hoje de colocar nome nesses bichinhos tudinho. Mas, na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, o que nós encontramos aqui, o ensinamento que nós tiramos aqui desse versículo, é que Deus estava preparando Adão para algo muito maior. O que nós percebemos aqui é que Deus fez com que Adão percebesse que não tinha ninguém que fosse correspondente a ele, que fosse igual a ele. Ele viu que o cachorro tinha lá a cachorrinha, que o gato tinha lá a gata, que o pavão tinha a pavoa, mas ele, Adão, não tinha ninguém que fosse correspondente a ele. Deus estava preparando Adão para que ele percebesse que estava faltando alguma coisa ali para ele. Deus estava preparando, meus irmãos e minhas irmãs, um grande presente para Adão. Deus estava preparando uma bênção vinda dos céus, que era a esposa de Adão. Adão estava, ao contrário do que aquelas pessoas dizem por aí, que você encontra muito pela internet, que Adão estava pleno no jardim, que Adão estava tranquilo, sossegado. Mas não é isso que o texto diz. Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E é por isso que Deus fez com que Adão entendesse que não era bom que ele estivesse só e que ele precisava de uma auxiliadora, de uma mulher que lhe correspondesse, porque somente ficar brincando com um cachorrinho não era suficiente. Aí nós chegamos no versículo 21. E Deus faz com que Adão caia num sono profundo. E ele vai lá e tira uma costela de Adão e depois fecha esse buraco com carne. O que nós encontramos aqui é que Deus aplicou aqui um sossegadão nesse homem. Não é sossega-leão, não. Deus aplicou um sossegadão neste homem. E ele foi lá dormir, dormiu profundamente. E Deus queria que ele entendesse que essa relação que ele teria com a sua esposa era uma relação muito profunda. Era um relacionamento muito íntimo, porque foi de um pedaço de Adão que Deus tirou para fazer a sua esposa. E aí, meus irmãos, quem já foi meu aluno aqui do CETEB, vai lembrar que eu já falei esse poema de um puritano, Matthew Henry. E ele disse: irmãs, preste atenção, para depois você cobrar do seu marido. Matthew Henry vai dizer que Deus não fez Eva da cabeça de Adão para que ela não estivesse sobre ele, não exercesse autoridade sobre ele. Mas Deus também não fez Eva dos pés de Adão para que Adão a pisasse. Deus fez a mulher da sua costela para que ela andasse ali ao seu lado. Deus fez Eva da costela de Adão, porque ficava embaixo do seu braço, debaixo do seu braço, para que ele a protegesse. E Deus fez Eva da costela de Adão, porque fica próximo ao coração, para que ele a amasse. Eita, aleluia! Ô homem apaixonado da pílula! Quando Deus fez isso, ele estava dando clara percepção de que essa mulher era muito especial para Adão. E nas entrelinhas, Deus estava dizendo: Adão, tu está muito sossegado, e eu vou fazer uma mulher para nunca mais tu ter sossego na vida, em nome de Jesus. Acabou-se o sossego de Adão. Nunca mais ele foi dormir sem ter uma conversa longa. Eu fico pensando, meus irmãos e minhas irmãs, depois de um dia de trabalho ali, de cultivar a terra, de mexer ali, de cuidar dos animais, aí Eva chegava para Adão e dizia: ô Adão, o leão, o bicho não está tão magrinho, rapaz, só está comendo alface. Porque os irmãos bem sabem que naquele momento ali os animais também eram herbívoros.
Então Eva viu lá o pobre do leãozinho, rapaz, o bichinho só comia alface, coentro e repolho, magrinho o bichinho, e Eva, Adão, o bichinho tá tão magrinho, vamos dar uma cenourinha a ele, um alfafa, um capim, qualquer coisa para fazer esse bicho engordar. Nunca mais Adão teve problema de dormir sem ter com quem conversar, e nunca mais ele se sentiu sozinho. Louvado seja Deus, porque Deus preparou para ele aquela que seria a sua esposa. Deus estava dando para Adão o melhor presente que ele podia esperar. Mas aí, Diácono Vieira, já que o irmão se pronunciou, o que é que diz aí o verso 22, por favor? Eis aqui o primeiro casamento da história. Eu embelezei um pouquinho essa cena. Imaginem que lá na ICNV do Jardim do Éden, Deus chega tomando a sua filha pela mão, Eva, e entrega ao seu esposo, Adão. E, meus irmãos, na Igreja Cristã Nova Vida do Jardim do Éden, lembrando que isso aqui é só um embelezamento, isso não está na Bíblia, não. E aquele belíssimo casamento, aonde Deus entrega um melhor presente para Adão, a sua esposa, aquela que seria a sua correspondente, a sua auxiliar. E nunca mais esse homem se sentiria sozinho, porque ele percebeu que Deus derramou graça sobre a vida dele e lhe deu a maior bênção que um homem pode receber na vida, a sua esposa. E aí Adão, apaixonado que só ele faz um belíssimo poema aí no versículo 23. E ele vai dizer: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E eu lhe chamarei mulher, porque do homem foi tirado. Homem apaixonado da pílula. Quando Adão fala que ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, eu fico imaginando, minhas irmãs, Adão se acordando daquele sono profundo. E quando ele abre os olhos, o que é que está na frente dele? Aquele monumento chamado Eva. Eu fico imaginando Diácono Vieira dormindo, quando ele abriu os olhos, estava a irmã Ceane e ele, eita pílula, tirei na loteria celestial, mesmo sem jogar, mesmo sem apostar. E Adão e o Diácono Vieira disse: nunca mais eu fico só na minha vida, porque eu recebi um verdadeiro presente de Deus, um banquete dos céus, uma bênção divina, que é a esposa na vida do seu marido. E então Adão disse: ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e eu lhe chamarei mulher, porque do homem foi tirado. E se você não tem muita habilidade com o hebraico, ou se você não tem conhecimento mesmo do hebraico, quando Moisés fala aqui que chama Adão de homem, sabe como é que chama homem em hebraico? Para nós nordestinos é fácil demais de falar, é ish. Não tem um nordestino que erre mais na vida. Homem em hebraico é ish. E mulher em hebraico, ishá. Foi a ishá que foi tirada do ish. E agora você começa a entender por que é que a tradição judaico-cristã, de quando existe um casamento, a esposa, ela toma um sobrenome do seu marido. Começou aqui, no Jardim do Éden. Primeiro casamento da história. A Ishá, que foi tomada do Ish. É por isso que nós encontramos em muitos convites de casamento, vai ter lá o senhor e a senhora Vieira. Sobrenome do homem, que também toma conta do nome da mulher. Elisângela passou por isso também. No nosso casamento, ela tirou um sobrenome dela e acrescentou o meu.
Mas acontece que pelas nossas leis hoje em dia, isso já nem é mais tão necessário. Tem mulheres que não retiram um sobrenome, acrescentam do marido. A gente encontra isso muito no judiciário. A gente pega lá um nome hipotético, Juiz João Pedro Paulo da Silva Pereira Alcântara Vidal de Negreiros de Orleans e Bragança, 3º, 4º e 5º e 6º. Porque eles vão acrescentando nomes da família e não tem problema nenhum nisso, a lei permite. Mas o que fica para nós nessa noite, meus irmãos, é que o acrescentar do nome da esposa pelo seu marido começa aqui. Essa tradição judaico-cristã começa aqui, no primeiro casamento da história, de Adão com Eva. E aí chegamos no versículo 24, na conclusão dessa belíssima história de casamento, quando Moisés vai dizer: então se unirá o homem à sua mulher, e homem deixará pai e mãe, e serão os dois o quê? Uma só carne. E nós temos belíssimas lições para tirarmos nessa noite. Por que Moisés estava dizendo, meus irmãos, que o homem se uniria ou se unirá à sua mulher, no singular e não no plural? É verdade. Lembremos, meus irmãos, que Moisés estava escrevendo para aqueles hebreus que estavam saindo do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito. 430 anos de escravidão no Egito. E certamente algumas gerações desses hebreus já tinham passado. E possivelmente eles já haviam esquecido o que os seus antepassados tinham lhes ensinado. Então Moisés está relembrando para eles que casamento é monogâmico. É entre um homem e uma mulher. Haja vista que no Egito a poligamia, isso era coisa corriqueira, usual. Mas Moisés está dizendo que o povo de Deus, homens e mulheres de Deus, eles precisam ter um só marido e uma só esposa. E este relacionamento é monogâmico e vai ser levado até o final da vida, ou até que Deus chame um dos dois. E de preferência a mulher. Segundo ensinamento. Segundo ensinamento. Quando Moisés fala que o homem vai deixar a sua casa e vai se unir à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus está dizendo, através de Moisés, que o homem deve priorizar o seu casamento. Meus irmãos, em um relacionamento, o que é que vem primeiro? Os filhos ou o casamento? Casamento. O casamento é prioridade nos planos de Deus. O que não quer dizer que filhos não sejam importantes. Filhos são bênçãos de Deus. Mas nós estamos falando sobre casamento, sobre a prioridade do casamento, sobre a importância do casamento, sobre o valor da esposa para o seu marido. Quer ver? Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 18, verso 22. Quem encontrou? Lê, por favor, de preferência um homem. Dezenove, 14. Capítulo 19, verso 14. Aleluia. Filhos são muito importantes, mas filhos não são uma só carne. Uma só carne é marido e esposa. É bem verdade, meus irmãos, que filhos são herança do Senhor. Mas não é o fato de ter ou não ter filhos que vão definir o sucesso e a alegria de um casamento. Filhos não seguram casamento.
que segura casamento é o amor e o compromisso firmado entre um homem e uma mulher, diante de Deus e dos homens. O homem deve honrar a sua palavra, amar a sua esposa até o último dia, porque divórcio não está nos planos de Deus. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, leia lá o livro de Malaquias e você vai ver que Deus vai dizer que eu odeio o divórcio. Então, meus irmãos, divórcio não faz nem parte dos pensamentos de um cristão. Mas há um outro ensinamento, meus irmãos, estamos nos aproximando do final dessa mensagem. É que uma vez que esses filhos crescem e eles precisam agora formar um novo núcleo, uma nova célula, uma nova família, e esses filhos vão sim ter que sair de casa, para a tristeza de pais e mães. Nós temos aqui alguns pais que já estão com filhos em idade de casamento. Pastor Abílio, Diácono Vieira, quem mais? Diácono João, daqui a pouco. Quem mais? O Diácono Ali Osman, também daqui a pouco. Irmão Fernando também. Irmão Adriano. Paulinho, quando Johanna fizer mais alguns aninhos, Diácono Paulo. E eu tenho certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês vão se entristecer porque os seus filhos vão sair de casa. Sim ou não? Mas faz parte. É necessário que seus filhos constituam uma nova família, porque nós sabemos que honrar pai e mãe é um mandamento bíblico e precisa ser cumprido. Mas quando um filho ou uma filha se casa, ele precisa priorizar agora o seu marido ou a sua esposa. E a constituição dessa nova família é fundamental. E sabe mais uma última liçãozinha nesse versículo? É que o casamento, ele protege tanto o homem quanto a mulher. Salomão, escrevendo Provérbios, lá no capítulo 5, ele vai dizer que ele compara ao homem e a sua esposa a um poço no meio do deserto. E eu pergunto, qual o homem que consegue sobreviver sem água no meio do deserto? É necessário o poço para que o homem sacie a sua sede. E Salomão compara a esposa àquele poço e vai dizer ao seu filho, isso é um conselho que Salomão dá ao seu filho, que o homem precisa saciar a sua sede no seu poço. Ou seja, marido, sacia a sua sede na sua esposa. Ele complementa esse pensamento lá no versículo 18 de Provérbios 5, dizendo: seja bendito o teu manancial, dizendo isso ao filho sobre a sua esposa. E ele completa dizendo: alegre-te, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Homens, alguns que casaram muito cedo aqui, tantos quanto eu, que casamos muito cedo, alguns com a primeira namorada, Pastor Abílio, Elisângela, porque eu sou o primeiro namorado dela, e mais algumas pessoas aqui da igreja. Nós sabemos que essa beleza dita exterior, ela não vai durar para sempre. Pois também não, pois deu certinho. Mas sabe o que é que vai proteger o seu casamento? É porque foi Deus que te deu a tua esposa. É porque foi Deus que te deu esse marido. E porque foi presente de Deus. E porque você não vai querer desobedecer ao seu Deus. E porque você não vai querer desonrar aquela mulher da sua mocidade. Aquele jovem esbelto que você conheceu quando era jovem. É que você vai amá-lo até o último dia da sua vida. Ou até que Deus chame um dos dois primeiro. E Moisés termina de forma brilhante esse texto, dizendo que tanto o homem quanto a mulher, eles estavam nus no jardim e não se envergonhavam. E isso demonstra para nós, meus irmãos, a fragilidade do casal. E porque nós precisamos estar juntos o tempo todo, ajudando um ao outro, perdoando um ao outro, cuidando um do outro.
E isso demonstra também, essa nudez no jardim também demonstrava a inocência e a pureza que existia dentro do casamento. Eles não se envergonhavam, sabe por quê? Porque não existia pecado dentro do casamento deles ainda. Aconteceu depois com a queda. E aí todos aqueles problemas dos casamentos que nós conhecemos começaram a acontecer. Mas é porque o casamento precisa ser vivido em santidade, em obediência à palavra de Deus, que nós começamos essa série sobre família. E toda família precisa começar primeiramente com um casamento. E eu espero nessa noite, homens de Deus, que vocês continuem se alegrando com a mulher da sua mocidade, para aqueles que casaram mais cedo. Mas a todo homem casado, que você ame a sua esposa, que você sacie a sua sede no manancial que provém da sua esposa. E que vocês, mulheres de Deus, que vocês continuem respeitando a autoridade dos seus maridos. Que vocês não deixem, não desprezem a ordem de Deus quando disse que vocês deveriam ser as suas ajudadoras fiéis. E jamais, jamais quererem derrubar a autoridade dos seus maridos, inclusive na presença dos seus filhos. Que Deus nos abençoe ao longo dessa série e que nós sejamos, como casais casados, impactados pelas mensagens que virão pela frente e que a vontade de Deus predomine sobre os nossos casamentos santos, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Como é mesmo homem em hebraico? Como é mulher? Tem homem que o tempo vai passando, a mulher faz assim para ele: ixi, como tu tá buchudo. Aí o cara responde: ixi, como tu tá inchada. Há um comentarista, um rabino chamado Cassuto. Como é? Como é, Sérgio? Ixá. Dona Ixá. Homem é Ixi, mulher é Ixá. E teus filhos são os oxentes. Cassuto, um rabino especialista em grego e em hebraico, ele vai falar dessa caixa na costela, né? Ele fala que é do lado porque precisa ser correspondente. Está perto do coração para ser protegida e é uma co-alma. É muito linda essa coisa do casamento. Eu sei que nós vivemos uma deteriorização do casamento, dos valores. Eu sei que talvez estejamos aqui com pessoas que passaram pela tristeza do divórcio. Eu quero dizer que Deus pode refazer nossas vidas, a sua vida. Sabe, Deus pode, meus irmãos, né? Refazer as vidas. E há esperança, abre espaço para o amor na sua vida, abre espaço no seu coração, né? Regularize sua situação e vai ser uma bênção do céu. Casar é bom demais, né? A casagem que vive muitos anos assim juntos, regulariza, é maravilhoso. Que isso aconteça na sua vida. Pensa num cabo que está aqui para orar por você, né? Para orar por sua Ixá. Eu tenho uma versão aqui nordestinesa que quando Adão viu Eva pela primeira vez, né? A poesia hebraica é muito bonita, mas é tão diferente da gente, né? Como é que Adão disse? Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É assim? Quando eu acho que o Adão viu a Eva assim, agora eu vi vantagem. Ele fez, uhul, me dei bem. Pai querido, que nós nos alegremos, que nós valorizemos nossos casamentos. Que essa igreja volte a celebrar casamentos. Que casais que estão aqui nessa noite possam entender e priorizar, ó Deus,
que pessoas que estão nos ouvindo pelas redes sociais vão ouvir essa pregação, já vivem numa situação de união estável, mas que eles tomem esse passo decisivo de casamento, do casamento diante dos homens e diante do Senhor. Ó Deus, eu peço também aqui por jovens como Ananda, Jonathan, Ívia, Mateus. Eu peço, ó Deus, que o Senhor os abençoe, abra as portas para que eles se casem. Eu peço, ó Deus, que essa igreja não veja divórcios acontecerem. Ó Deus, eu peço que os casais, as famílias aqui constituídas sejam pelo Senhor ajudados. Eu peço que os jovens aqui, ó Pai, orem já, pedindo ao Senhor um casamento abençoado. Pai querido, rogamos por estas ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe rica e abundantemente, meus queridos irmãos. Até domingo à noite, para a glória de Deus.